um dos melhores jogos da temporada. Corinthians 4, Grêmio também 4. Falar um pouquinho sobre o jogo e sobre o lance polêmico no final da partida. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar um pouquinho desse pós-jogo de Corinthians 4, Grêmio também 4, jogo que havia sido adiado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi realizado nessa última segunda-feira na Neoquímica Arena, um dos melhores ou o melhor jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. Vou falar um pouco da minha opinião sobre o que aconteceu no jogo e também sobre o lance polêmico que a gente conseguiu, ou que eu vou trazer aqui se você ainda não viu ao final, trazer também a imagem da bola tocando no braço do Yuri Alberto, um movimento que não era tão natural assim. Vou trazer minha análise ao final. Antes, vou só pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever no canal e compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho, agora para chegar a essa próxima meta de 1.500 inscritos aqui no YouTube. Se você já é inscrito, agradeço demais a sua inscrição. Se você é novo por aqui, se inscreve, dá essa força, também compartilha o link, ativa o sininho de notificações para sempre que tiver um novo conteúdo você ser notificado, sempre para você ter informações do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região também. Falando sobre o jogo, foi um jogo onde o Grêmio foi melhor, né? Se a gente coloca na balança o que aconteceu nos 90 minutos, foi um Grêmio melhor. Um Grêmio que teve um apagão gigantesco no primeiro tempo ainda, mas trazendo primeiras escalações. Você já tem aqui as escalações de um lado e de outro. Um Corinthians que teve problema na linha defensiva, não contou com o Bruno Mendes, não contou principalmente com o Gil, foi com o Cássio no gol, foi com o Fagner na lateral direita, teve a dupla de zaga Caetano e Veríssimo, que inclusive marcou gol. Lateral esquerda teve a presença do Fábio Santos, que também marcou gol. Meio de campo com Moscardo, também teve a participação do Maicon, participação importante do Maicon. No meio de campo também com Renato Augusto e o Rojas. No ataque, Pedro, que não teve um grande jogo, e também teve a presença do Yuri Alberto por lá. Não teve um jogo desastroso, na verdade até marcou gol. Teve um jogo de regular para bom, o 9 do Corinthians. Do outro lado, um Grêmio que também tinha problema, não contava com o Carvalho para jogo, não contava com o Jeromel, foi com o Grando no gol, foi com o Fábio na lateral direita, dupla de zaga tendo Eli e tendo Kahneman, lateral esquerda com a presença do Reinaldo, meio de campo com o Natan, com o Vila Sante e também com a presença, inclusive, grande jogo do Natan, grande jogo do Vila Sante, teve também a presença um pouco mais discreta do PP, e no ataque o Cristaldo fazendo essa ligação, o JP Galvão e a presença do Luis Soares, que inclusive marcou gol também. Analisando o primeiro tempo, a gente viu um primeiro tempo bem dividido. Os primeiros 30 minutos foi de um Grêmio dominante, um Grêmio que sufocou muito o Corinthians, ganhando todas as disputas no meio de campo. É impressionante como o Natan foi importante para esse Grêmio no primeiro tempo, desarmando principalmente e conseguindo marcar o primeiro gol do Grêmio, um gol com a cara de Grêmio dessa temporada, né? Um gol muito coletivo, assim como praticamente todos os gols do Grêmio nesse confronto. Natan abriu o placar, depois teve um gol do Cristaldo com uma jogada que começou com o próprio Cristaldo, né? Deu passe para o JP Galvão, que encontrou o Reinaldo, que cruzou para o Cristaldo fazer o segundo gol. Primeiro 30 minutos iniciais de jogo, a gente viu um Corinthians completamente perdido, que pouco conseguia sair para jogar. No máximo explorava algumas bolas um pouco mais longas, tentando encontrar o Rojas ou o Pedro. A primeira finalização que levou algum perigo do Corinthians foi aos 30 minutos com o Yuri Alberto, depois de um cruzamento do Fagner. Primeiros 30 minutos do Corinthians praticamente perdidos, sem nenhuma perspectiva de conseguir empatar o confronto. Depois dessa finalização primeira com o Yuri Alberto aos 30, o Yuri Alberto também conseguiu outra logo após. Aparentemente teve um relaxamento do Grêmio pelos 2-0 e houve um crescimento por conta disso também. O Grêmio recuou um pouco mais a marcação, que vinha sendo muito alta, e o Corinthians foi ganhando o campo e conseguindo o primeiro gol a partir de um pênalti muito bem marcado, né? O Pedro, numa jogada individual, conseguiu cruzar, o Renato Augusto na área foi deslocado pelo Vila Sante e terminou um pênalti marcado. O Fábio Santos foi lá e conseguiu fazer o gol e colocar o Corinthians no jogo, e iniciando dali um apagão geral do Grêmio. Na verdade, o Grêmio já vinha ensaiando esse apagão desde os 30. O gol do pênalti do Fábio Santos foi nos 44, 45, e durante os acréscimos o Corinthians construiu a virada. Uma delas, o segundo gol, o gol de empate, foi de um escanteio cobrado pelo Rojas e finalizado pelo Veríssimo, e o outro gol
foi de um cruzamento, um lançamento, na verdade, do Maicon para a finalização do Yuri Alberto. Foi de fato o melhor momento do Corinthians no jogo, dentro desses últimos 6, 7 minutos do primeiro tempo. Voltou para um segundo tempo onde o Renato já fez algumas boas mudanças, inclusive pontuar o quanto que os treinadores foram bem. O Renato, em como montou o Grêmio para o jogo e como mudou bem durante o confronto, e o Vanderlei, em como o Vanderlei mudou bem durante o confronto também. Diretamente participaram dos gols os jogadores que entraram no jogo. Do lado do Grêmio saiu o Natan para a entrada do Galdino e saiu também o Cristaldo para a entrada do Ferreira. O Galdino logo no início ali conseguiu empatar o jogo. Logo no início ali do segundo tempo. Era um Grêmio no início do segundo tempo muito parecido com o que foi o início do primeiro tempo, o início do jogo do Grêmio. O Grêmio sufocando muito o Corinthians, marcando alto, e foi assim que conseguiu recuperar uma bola e conseguiu fazer o gol que abriu a contagem no segundo tempo, empatando o jogo em 3-3. Logo na sequência, uma outra jogada coletiva do Grêmio, como havia sido os dois primeiros gols, o Soares conseguiu empatar, na verdade virar novamente para o Grêmio. O Corinthians encontrou o empate depois de outras duas alterações, só que do lado do Corinthians. A entrada do Wesley no lugar do Pedro, que foi fundamental no gol, ele que deu assistência para o Juliano, que entrou no lugar do Moscardo, deixando o Corinthians um pouco mais ofensivo. O Corinthians empatou o jogo ficou muito em aberto. O segundo tempo foi mais equilibrado do que o primeiro. O segundo tempo não foi tão dividido entre as duas equipes, mas ainda assim foi de um Grêmio melhor, foi de um Grêmio muito mais consciente e muito melhor coletivo do que o Corinthians. O Corinthians, no máximo em alguma jogada individual, conseguia chegar à frente com algum perigo, mas segundo tempo, colocando na balança novamente, os 90 minutos foi de um Grêmio melhor, e um segundo tempo também com um Grêmio um pouco mais constante no ataque, mas não conseguiu fazer o quinto gol. Corinthians, nos poucos momentos que chegava lá na frente, também não conseguiu fazer o quinto gol. Só que teve o lance capital do jogo, no sentido de a arbitragem estava muito bem, né? O jogo estava caminhando muito bem para ser marcado por um espetáculo que foi. Mas terminou sendo um pouquinho manchado pelo último lance, pelo menos na minha opinião. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários também o que você achou daquele último lance. Tô colocando a foto na tela da bola terminando batendo no braço do Yuri Alberto, num lance, num movimento não tão natural assim, né? O Yuri Alberto, ele coloca o braço para cima, ele não tá fazendo nenhum movimento de proteção, muito pelo contrário, ele tá abrindo, estendendo a área do corpo dele com o braço. Depois do cruzamento do Ferreira, na minha opinião, um pênalti muito claro, que o VAR nem chamou o Wilton Pereira Sampaio para analisar. Deixa aqui nos comentários o que você conseguiu observar do jogo, o que você viu, se você assistiu, o que você achou da partida. Foi um dos melhores jogos que eu vi nesse ano de 2023. Deixa aqui na opinião, nos comentários, o que você achou e também o que você achou da decisão da arbitragem. Muito provavelmente durante essa quarta-feira teremos a liberação, essa terça-feira na verdade, teremos a liberação do áudio ali da CBF, do que foi dito pelo pessoal que estava na cabine, mas de fato, na minha opinião, foi um erro muito grave da arbitragem nessa decisão de não marcação do pênalti. Deixa aqui nos comentários, novamente pedindo para você se inscrever no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo, também compartilhar o link, porque isso ajuda demais aqui no meu crescimento. Vou ficando por aqui, até a próxima.